Boa noite, turma. Nós vamos dar início agora aqui ao nosso último conteúdo, tá? Ao nosso último conteúdo da disciplina Botânica 2, certo? Vamos iniciar aqui a apresentação. Bom, esse nosso último conteúdo, nós vamos abordar sobre técnicas de herborização. Eu não sei se vocês lembram, né, em fevereiro, início de março, por aí, eu falei lá em sala de aula, se vocês já tinham ouvido falar em herbário, né, o que era um herbário, ou esse cata, tá? Então é mais ou menos são essas ações, né, que vocês irão conhecer agora através deste conteúdo, tá? Técnicas de herborização, tá bom? Vamos lá. Então, os inventários florísticos em vegetações tropicais, né, ou então comuns aqui da nossa região, sempre apresentam uma alta diversidade. Tá? E vários estudiosos, né, que as pessoas que vão a campo fazer este tipo de levantamento dessa diversidade local da vegetação, geralmente são botânicos, tá? Ou sistematas, tá bom? Justamente para fazer a identificação dessas espécies de vegetais, para poder fazer um delineamento, né, da composição de dada vegetação local, né, para verificar quais são as espécies, a morfologia da vegetação, quais são as espécies, famílias, né, gêneros, essas coisas que existe dentro de uma comunidade vegetal. Tá? Então, todos esses levantamentos eles devem ser realizados com alguns critérios, né? Critérios técnicos, biológicos. Tá? Então, esses critérios a gente vai também verificar aqui dentro deste assunto. Tá? Porque é muito importante, né? Observar esses critérios para que a elaboração desse inventário florestal ou desse inventário vegetal dentro de uma área delimitada, de uma comunidade vegetal, tá? Ela seja positiva, né? Digamos assim. E essa série de estudos, né, ele é bastante também importante como um valor ambiental, né, local, né, para verificar se está ocorrendo preservação ou degradação do meio ambiente, né, verificar se tem algumas espécies que elas estão com potencial risco de extinção. Então, tem todas essas questões, tá? Ou então até mesmo para poder se fazer um planejamento, né, de recomposição vegetal, tá? Ah, tem algumas áreas, eu não sei se alguém já foi daqui para Almerim, né? Tem algumas áreas dentro do ramal, quando vai se chegando próximo lá de Almerim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tem algumas pequenas áreas, né, com algumas plantações. E lá existe uma placazinha, né, da empresa que fez o linhão aqui, né, linhão de energia, justamente como área de reflorestamento vegetal. Tá? Então significa que funcionários, né, ambientalistas ou botânicos ou biólogos da empresa fizeram uma análise, ou talvez poderia ter feito uma análise grosseira ou errônea ou não tão positiva, e aí eles fizeram essa recomposição vegetal, tá? Em pequenas áreas que a gente observa quando a gente vai daqui para Almerim. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu já vi algumas vezes, tá? Além de tudo, né, possibilita estudo da ecologia das comunidades, né, porque a gente sabe que a planta, todas as plantas, elas estão dentro da cadeia alimentar, elas é que estão em maior grau, né, elas que são a base da cadeia alimentar para outras espécies, né, insetos, répteis, mamíferos, por aí vai, aves, tá? Então são super importantes porque determinada espécie que ela esteja em potencial risco de extinção numa determinada área florestal pode ocasionar o fim, né, a extinção também de outros animais. Tá? Esses estudos também de inventário
são importantes para o manejo florestal, né, como já falei aqui. Planos de gestão de unidades de conservação, né, que são as famosas UCs, tá? E entre outras funcionalidades. Tá bom? Então nós temos o nível de detalhamento, né, das técnicas de herborização. Tá? Esses levantamentos que são feitos, tá, em determinadas áreas, unidades de conservação, né, dentro de uma comunidade vegetal, devem ser definidos prioriamente de acordo com cada objetivo de estudo, né? Verificar se você vai analisar árvores mais altas, né? As arbóreas, tá? Então tem que, até porque não há condições, né? Porque senão tem que ter, exige aí um custo financeiro muito alto, de você coletar todas as informações de todas as espécies que dentro de uma área delimitada, tá? Então tem que se verificar se você vai em busca de bromélias, né, de plantas epífitas e algumas outras aqui que a gente vai ver mais aqui na frente, tá? Se vão ser árvores, se vão ser arbustos, tá? Se vai ser aquelas plantas, árvores mais frutíferas, tá? Palmeiras, né? Hoje eu estava analisando, vendo o jornal aqui da Amapá e passou, né, um estudioso que ele está fazendo o levantamento de todas as palmeiras que existem no estado do Amapá, as espécies. E aí ele encontrou mais de 20 espécies diferentes, entendeu? Então tem que ter essa delimitação, essa linha, né, digamos assim, uma linha de estudo adequado para saber o que é que você vai pesquisar na área, tá? Dentro desse estudo também é claro que você pode contemplar, né, mais uma ou duas, três ou quatro tipos de espécies diferentes, tá? De famílias, tá? De uma determinada espécie de árvore, tá bom? Desde até arbóreas, né, que o objeto de enfoque desse trabalho, né, que nós estamos vendo, tá? Passando até por espécies herbáceas, lianas ou então até as epífitas, tá bom? Então, quando se vai a campo para poder fazer esse levantamento, esse inventário florestal, né, para poder trazer essas amostras para dentro do herbário, um herbário, lembrando, tá, que seja legal, né, que seja totalmente identificado, tanto internacionalmente como nacionalmente, que vamos ver aqui, tá? Então você pode ir a campo e pesquisar um tipo de espécie de vegetal, ou dois ou três, tá? Desde arbóreas, herbáceas, plantas consideradas lianas ou então as epífitas, tá? O nível de abordagem ou nível de inclusão dos indivíduos, né, a seres amostrados nos estudos precisam ser definidos, né, variando de acordo, como eu falei, né, estou resumindo aqui, né, você tem que resumir o seu nível de detalhamento do seu estudo, tá? Porque senão isso vai demandar um custo muito alto. Se você for para uma área florestal e você, não, eu quero estudar todas as espécies que estão aqui na minha frente, você vai levar muito tempo, né, e você vai gastar dinheiro, porque vai ter outras pessoas com você, vai ter material empregado, né, então isso demora muito, tá? Então tem que ter um nível detalhado, o que é que você vai querer pesquisar, tá? Se vão ser espécies arbóreas, herbáceas, epífitas ou entre outros, tá ok? A definição da área e época da coleta. Tá? Isso também é importante. É um passo também super importante. Quando foi feito inclusive eu até republiquei no meu Facebook, né, para quem me segue aí, sobre a reportagem do Globo Rural, né, da pesquisa das árvores gigantes, né, que foi realizada aqui por profissionais do IFAP, a professora Wegliane da Unifap, uma universidade também daqui de outro estado daqui do, do nosso país, e também em conjunto com duas universidades dos Estados Unidos, tá? Então, quando se vai a campo para poder pesquisar um tipo de espécie de vegetal ou árvore, tem que se definir, né, a área a ser estudada, né? Então, tudo isso daí tem que ter um planejamento, né, um planejamento anterior, tá?
e que esse planejamento permita atender todos os objetivos propostos para cada estudo. Tá? Então tem que se definir a área, tem que verificar a época, né? A época do ano, tá? O horário também, tá ok? Em que serão feitas as expedições de campo, tá? Que dependerá, né, por sua vez, da fisionomia da vegetação também. Tá? Então o horário, né, é muito importante com relação a isso, e a época também. Tá? Evitar período de chuvas, né, no caso aqui da nossa região, durante o inverno, no início do ano, janeiro, fevereiro, até junho, né, maio, junho é o período mais chuvoso, então não tem condições de poder ir para dentro de uma mata, de uma unidade de conservação, uma mata ciliar e fazer coleta de um ramo, né, de uma árvore. Tá? Então isso pode comprometer o seu trabalho. Tá? Então, o ideal é sempre ir em estações secas, né? Início da primavera, pegando o verão ali, tá? Então tem que evitar os períodos de chuvas e preferir épocas também que antecedem a perda das folhas, tá? De algumas espécies. Optar sempre pelo período da manhã para poder fazer as coletas, tá? E também coletar em estações como primavera e verão, como eu acabei de falar, tá ok? Se for necessário, às vezes é necessário o monitoramento de alguns indivíduos, né, também ao longo do ano, dependendo do local onde a espécie esteja, né, porque existem espécies aí que elas têm um período de desenvolvimento só de 2 em 2 anos. Tá? Eu vi uma reportagem de uma planta que tem no Emílio Guild de Belém, que ela só, se eu não me engano, ela só floresce ou então ela só abre na lua cheia, entendeu? Inclusive o nome da planta parece que tem uma relação com esse nome da lua cheia, tá? Ela tem uma cor avermelhada, meio alaranjada, tá ok? Então tem tudo isso. A gente sabe que, né? Até as sementes também, as sementes elas demoram um certo tempo, tem um tempo de dormência, né? Então algumas plantas também têm os seus períodos aí de desenvolvimento, onde pode florescer para poder ter um, uma parte dela, né, que seja bem mais visível para poder ser retirada como amostra, tá? Então temos aqui alguns cuidados, né, durante a coleta, tá? Então, além de optar pelo período do ano em estações secas e não no inverno, né, em período chuvoso, tá? Tem que ter alguns cuidados também que você tem que ter, tá? Durante a realização da coleta para poder levar essas amostras, né, para o laboratório e assim montar o herbário institucional, tá? Então a equipe de campo ela tem que contar com um bom mateiro, né? Uma pessoa que seja da comunidade local, por exemplo, se for ali para a reserva do Cajari, tem que procurar algum caseiro, algum morador de lá que ele conheça bem a região, tá? Se não tivéssemos em pandemia, né? Com certeza nesse semestre, agora nesse segundo semestre do ano de 2020, nós já teríamos ido lá para Resex, né? E lá, né, vocês sabem que tem uma estação, né, ecológica, né, acho que é do IBAMA, do ICMBio, né? E lá existem os profissionais que trabalham lá e eles conhecem, né, a região. Então, quando nós chegássemos lá, eu nunca fui, né, mas o que eu falar aqui eu creio que é o que iria acontecer, tá? Eles iriam nos colocar em trilhas, né, e iam apresentar algumas espécies de árvores, de arbóreas que são mais importantes lá para a região, né, até mesmo por interesse econômico, tá? E entre outras espécies, tá bom? Verificar se o mateiro ele conhece as espécies, né, e principalmente o nome vulgar. É claro que o nome científico o cara não vai conhecer, né, porque provavelmente ele não tenha tanto estudo, tanto conhecimento assim, não sei também, dependendo da região, tá? Mas principalmente se ele conhece o nome vulgar, tá? A equipe deve contar com um coletor experiente, né? No caso você que vai ser o profissional, né? O biólogo, tá? Vai ter saber todas as ações, como coletar, né? Adequadamente, tá? As amostras.
das folhas, do fruto, da semente, né, que aí já entra a questão da carpoteca, tá? Dê preferências também de coleta de ramos completos, tá? Então, onde não tenham folhas faltando, né, que sejam folhas, os ramos das folhas sejam por completo, tá? Não tenha nenhum tipo de deficiência, né? Ou que as folhas estejam sempre mais verdinhas, né, mais completas, que sejam mais fáceis de poder ser identificadas dentro de uma árvore, né, ou então no desenvolvimento de uma árvore, uma espécie de arbórea ou outra qualquer, sempre vai ter aquelas folhas mais desenvolvidas e as outras menos desenvolvidas. Então você não pega uma amostra dessas folhas menores, né? Então tenha sempre preferência de pegar essas folhas que já estão em período de desenvolvimento maior, tá? Onde dá para verificar toda a fisiologia da espécie, tá ok? Procurar coletar exemplares com flores e frutos, tá? Se a espécie de árvore que você observou, que você acha interessante, que inclusive vai ser feito aqui a nossa N3, esse assunto já é uma introdução que eu vou falar lá no finalzinho, que vai ser a nossa N3, né, que está dentro do nosso plano de aula, que eu coloquei na plataforma, tá? Se você foi a campo, você vai a campo, vai colher ramos, né, de árvores, de espécies de árvores, para poder produzir a sua cicata, se a árvore que você escolher tem flores e frutos, fruto não, né? Esquece o fruto, mas traga, se você tiver lá em frente à sua espécie de árvore e esse ramo tiver folha e junto com a folha vier as flores, você tem que optar por esse ramo, tá? Para poder ficar bem completo a sua cicata, tá bom? Agora, se não tiver a flor, se tiver só as folhas, não tem problema. Traz as folhas, tá? Mas opte por pegar, né, por retirar as amostras das folhas bem mais desenvolvidas, tá? Mais completas, tá bom? Em casos de plantas dioicas, né, com relação à sexualidade, procurar coletar tanto a espécie feminina e a masculina, tá? Então, se a planta que você escolher, ela tem os dois sexos, né? Então procure um ramo, né, em que esteja lá inserido a espécie dioica, tá? Então traga aí, né, uma amostra que tenha os dois sexos, tá? Tanto a espécie feminina quanto masculina, tá bom? Bom, a variação morfológica. O que é que acontece? Muitas das vezes, a gente sabe que dentro da biologia, né, na ciência, as coisas vão sempre, né, se modificando, né, vão se alterando, tá? O DNA, né, vegetal, o DNA humano, ele sofre, né, muitas permutações, né? Então vai causar aí pode ocorrer algumas diferenciações em algumas espécies, tá? Então, naturalmente, pode ser que ocorra, às vezes, né, a gente pode ir a campo e aí você coleta um ramo, por exemplo, que na literatura botânica, aquela espécie, ela tenha naturalmente, né, ela foi descrita há anos atrás como um ramo, digamos assim, de folhas simples, né, com as terminações de folhas simples. Mas aí a espécie atual que você coletou, que é a mesma espécie que foi descoberta há décadas atrás, há centenas de anos atrás, agora ela já apresenta folhas parempinadas ou imparempinadas, entendeu? Então pode ocorrer isso. E se ocorrer isso, de ocorrer essas modificações, essa variação na espécie, você tem que coletar justamente essa variação, tá? Mas aí para isso, né, a pessoa ela já tem que entender bem, né, em relação à botânica, à morfologia, à organologia da espécie, tá? Então ela chega lá a campo, mas essa espécie aqui eu vi ela, né, eu vi numa prancheta, né, eu vi ela numa lâmina de uma de uma literatura de um livro de botânica
que a folha dessa espécie é simples. Mas por que que aqui no mato eu estou vendo na minha frente que está par empinado ou ímpar empinado? Então você tem que coletar, tá? Tem que coletar para aí fazer todo o estudo, né? E aí passar as informações para frente para outros órgãos botânicos aí para justamente fazer catalogar, tá? Para, digamos assim, tornar visível para o mundo essa nova descoberta, né? Esse tipo de variação que ocorreu na espécie, tá? Que pode ter sido ocasionada por questões de mutações ou por questões de meio ambiente, aí é um estudo mais aprofundado, né? No caso se você for observar o jornalismo lá na busca das árvores gigantes, o que foi feito lá? Coletaram em diversas áreas das árvores, né? Então, foram 15, parece que encontraram, né? Das árvores e coletaram material de DNA, justamente para verificar traços do DNA que estejam relacionados ao gigantismo, por que essas árvores elas são tão altas, né? Então, pegaram a extração do DNA, né, parte do DNA da árvore, para poder estudar por que elas são tão grandes, entendeu? Então, é um estudo em relação à variação morfológica, tá? Porque existiam algumas espécies que eram menores e outras lá que são maiores, tá? Então, as variações morfológicas em algumas espécies podem ocorrer, tá? Então, se ocorrer, você tem que coletar esses ramos com variações morfológicas, tá? Como, por exemplo, consistência da folha, tamanho da folha. Inclusive em Manaus, né, no Museu de Manaus, é lá que se encontra a maior folha encontrada, né? Encontrada na Amazônia, né? Então tem a maior folha que ela passa da altura de uma pessoa, né? Uma angiosperma, esse nome de uma gimnosperma, angiosperma, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Então pode ocorrer que alguns indivíduos apresentem folhas simples, né? Esse aqui é o exemplo, tá? De folhas simples, e pode ser que a espécie ou do mesmo indivíduo, tá? Apresente folhas compostas no final, na terminação do seu ramo, tá? Folhas parimpenadas, né? Que fica uma composta ao lado da outra, tá? Ou imparimpenadas, tá? No final, parimpenadas, desculpa, que no final do ramo são duas folhas, né, na terminação, e imparimpenadas, que é apenas com uma, tá? Então pode ocorrer, né, essa variação morfológica em relação ao ramo, né? Então tem que se colher essas, essas particularidades aí da espécie, tá? Para poder se levar a estudo e também deixar conhecimento, né, da comunidade botânica, tá? Tanto daqui do nosso país quanto do mundo, tá? O que a gente vai ver também aqui sobre relação a isso, tá bom? Bom, vamos ver agora algumas técnicas de coleta, tá? Para poder se realizar uma coleta em campo, né, de ramos, flores, frutos, essas coisas, tá? De uma espécie de árvore, de uma espécie de vegetal, existem alguns materiais, tá? Então a gente viu anteriormente aí algumas importâncias, né? Algumas delimitações que você tem que colocar como prioridade, escolher as espécies, escolher o tempo, escolher o local determinado, tá? E aí, quando você fez tudo isso, agora tem que verificar o material que você vai levar para campo, tá? Então, os materiais principais para a coleta é utilizado o binóculo, né? Porque às vezes tem umas arbóreas que são muito altas e aí você tem que olhar vários ramos e verificar se não tem nenhuma variação que eu acabei de explicar ainda agora, né? Então, aí você indica para o mateiro ou então para o ajudante local lá, ou para o rapaz que está fazendo a escalada, né? Para ele poder escolher o ramo correto. Então, é utilizado o binóculo para poder fazer essa análise, tá? Para encontrar a localização do material fértil, né? Digamos assim, tá? Bem como a própria identificação da espécie em campo. Para árvores de média altura, né, de médio porte, pode-se utilizar tesoura de poda, tá?
para a redução do material coletado, porque às vezes o ramo do galho é muito grande, então você corta alguns lados, tá? É apenas o tamanho e o número é necessário para a montagem das essicatas, tá? Então utiliza-se essa tesoura de poda para poder reduzir o tamanho do ramo para que ele caiba o ramo, né, para que ele se encaixe certinho dentro da cartolina, né? Dentro da cartolina lá, tá? Isso vocês vão ter que fazer também, né, na N3. Porém, é claro que vocês não vão ter uma tesoura de poda. Não sei se alguém tem na sua casa, tá? Mas quem tiver, tudo bem. Quando você for a campo aí colher o seu material, o seu ramo com folhas, tá? Utilize uma faca de serra, né, um estilete, dependendo da grossura aí do ramo que você vai colher, tá bom? É uma faca, né? Eu acho que o teçado já é demais, tá? Então, utilize uma tesoura de poda, pode ser uma tesoura comum, né? Mas daquelas maiores, bem mais resistentes, tá? Uma faca de serra, tá bom? Para poder colher o seu material, o seu exemplar, tá? Bom, quando se vai a campo também é bom ter um caderno, né, de coleta, justamente para poder fazer. Se eu colher o primeiro ramo, vou colocar lá, por exemplo, identificação 001, né? Então, aí vai colocar lá, ah, se já conheceu a espécie, né? Se já conhecia a família da árvore e tal, tudo isso já pega, já vai logo anotando, justamente para não se perder na hora que chegar no laboratório, tá? Dentro desse caderno também podem ser anotados o local, a data, a hora da coleta, né? O coletor, o nome do coletor, né? No caso do profissional, que vai levar o nome de vocês dentro da etiqueta, tá? Que eu já produzi, eu vou colocar também disponível lá na plataforma para vocês imprimirem e colocar na essiccata de vocês, tá? Dentro desse caderninho pode ser anotado também o tipo de vegetação, o hábito de crescimento da planta, o número de indivíduos que existem, né, no local, tá? O nome vulgar regional e também o tipo de tronco, né? Se é fissurado, estriado, sem placas, tá? E etc. Pode-se anotar também o cheiro, né? Se tem a presença de látex, a cor da flor, né? Então você vai anotar todas as características possíveis daquela planta, daquela espécie, tá? Daquele tipo de vegetal, tá ok? Alguns materiais também para auxiliar na coleta, né? Caneta ou lápis, né? Tanto faz, eu achei melhor caneta, porque com lápis, dependendo andando na mata, devido à umidade, essas coisas, o tempo que você passa dentro do local, às vezes demora dias, 2, 3, 4 ou uma semana, né? E aí com lápis, tudo que você anotou possa ocorrer que se perca, né? Então com a caneta é melhor, tá? Caneta utilizada para anotação, para marcar os materiais vegetativos coletados, tá? Fita crepe, né, porque todo material botânico coletado deve ser identificado com auxílio de uma fita crepe contendo o número de indivíduos, certo? Saco plástico, né, que você vai ter que acondicionar em campo todo esse material coletado para poder talvez levar para o acampamento, ou então você levar já direto para o carro ou para a embarcação e poder trazer para, para a instituição, né? Para poder fazer análise mais detalhada, quantitativa, qualitativa e montar esse cata e deixar armazenada no herbário. Tá? Um canivete também pode ser utilizado, tá? Como material que auxilia na constatação de determinadas características em campo, né? Por exemplo, como a retirada da casca da árvore, tá? Para averiguar cor e odores, né? No caso das árvores gigantes aqui, as espécies que foram encontradas foi o angelim vermelho, tá? Que era da mesma espécie Excelsior, certo? Verificação também se a árvore ela possui látex, né? Se tem a presença de látex e entre outras coisas, tá? E etc. Alguns materiais que ajudam, né? Que vai auxiliar a colher, né? Amostras
de arbóreas, tá? Árvores um pouco mais altas, chega aí a 10 metros, 20, 30 ou mais, tá? Então nós temos aqui, ó, alguns ganchos também que podem ser utilizados, né? Então tesouras de podas acopladas, tá? Então vai ter aí uma haste de ferro, né? Ou de alumínio, e lá na ponta vai ter um gancho com uma corda que é pressionada, né? Puxada para poder cortar o ramo, tá? Do galho, que foi escolhido, observado anteriormente, né? Com binóculo, para verificar qual o ramo ideal para poder fazer a coleta, tá, da espécie, tá bom? Alguns são de vara de alumínio, né, tem aproximadamente 2 metros, tá? Outras varas têm um tamanho igual, né, permite alcançar uma altura até de 9 metros, tá ok? A coleta se dá por tração mecânica de um cordel amarrado à tesoura de poda, tá? Tem escada não, desculpa, a escalada, mas utiliza a escada também, a gente vai ver aqui, tá? Então, a escalada também é um outro método também super importante, né? Quando ah, teve um escalador, se eu não me engano, era de Minas Gerais, né? Que eu vi na reportagem. Ele é especialista em escalar árvores, tá? Então ele que escalou a árvore lá que apareceu na reportagem, que ela tinha 75 metros de altura, tá? Mas foram encontradas espécies lá com até 87 metros de altura, tá? E ele realizou a escalada na árvore, tá ok? Então a escalada também é um método de coleta, né? Ele não é danoso, né, para a espécie, né, para a árvore, né, para o tronco, tá? Consiste na utilização de equipamentos de alpinismo para elevação e escalada do coletor em árvores, tá? É necessário uma cadeira de segurança, cordas, roldanas, né, e algumas travas, né, para evitar justamente dele descer, né, abruptamente, né? Então ele faz o esforço de subir, aí trava, sobe e trava, tá? Aqui nós temos também o esporão, tá? Não é muito utilizado hoje em dia porque isso vai, né, perfurando a árvore aí pode causar algum dano, né, para a espécie, tá? Só um minutinho aqui que entrou de novo o aplicativo no meu celular. É porque como eu estou falando no microfone aqui, né, e às vezes entra aquela pesquisa por voz no Google, tá? Então o esporão, né, ele é um equipamento que ele consiste em esporas, né, que fica acoplada na perna, né, na parte inferior do coletor, tá? Tem uma cinta, né, que se passa em volta, justamente ele não fica junto ao sapato, à bota da pessoa, tá? Ele, na verdade, fica aqui preso, pressionado na canela, né? E aí tem que passar algumas fivelas, né? Pressionar bem para poder ficar bem seguro, tá? Então, são presas ao calçado, se fixam ao tronco com auxílio de correias presas, né, à cintura e ao redor do tronco, tá, que dão sustentação ao coletor. Tá? Então, ele tem que ter uma sustentação na cintura também, não é só o gancho. Tá? Escada de alumínio, tá? Então, para algumas espécies aí que não dá para poder subir, as espécies aí que tem 20 metros de altura, ou 10, 15 metros de altura, tá? Então usa-se uma escada e aí pode usar lá aquela arte lá que vem com uma tesoura de poda na ponta, tá? Então são colocadas e amarradas, tá? As escadas são colocadas próximo ao tronco e também são amarradas para evitar a movimentação ou então algum acidente, né, com o coletor, para poder alcançar as partes mais altas das espécies, tá? Pode contar ainda com auxílios de podões, né, que justamente para aquelas varas de 2 ou 9 metros, tá, aumentando assim o raio de ação do coletor, para poder encontrar o ramo mais adequado
para a produção da essiccata. Outro material também que pode ser empregado na hora da coleta é a espingarda. Tá? Se a árvore for tão alta e o ramo que o biólogo ou o ecólogo quer, o sistemata quer, tiver muito na ponta, né, na extremidade, tá, da copa da árvore, aí não dá para ele chegar até lá, então pode-se utilizar uma espingarda. Tá? Uma espingarda de calibre 22 ou 45, alvejando o ramo que se deseja coletar. Tá? Mas é um detalhe, né? Essa espingarda ela tem que ter uma mira telescópia, né, para o cara tentar acertar o ramo, né? Justamente para coletar em grandes alturas, ok? No caso, se for utilizar a espingarda na área em que você vai lá fazer a sua análise, seu inventário, né, seu manejamento lá, retirar as espécies, né, coletar alguns ramos de algumas espécies para poder levar para estudo numa instituição, tá? Tem que ter autorização de órgão competente, porque você vai estar andando armado, tá ok? E também tem que ter autorização, muitas das vezes, da comunidade local, né? Às vezes você pode estar dentro de uma área indígena, tá? E aí tem que falar com a FUNAI, né? Algumas secretarias de meio ambiente locais ou então estaduais, tá? Ou quem sabe até a Polícia Federal, tá? E por aí vai, tá bom? Então tem que ter autorização para poder utilizar a espingarda, tá? Agora aqui nós vamos ver a herborização do material botânico. Então, vimos aí primeiramente a importância, em que período, época, né, os horários que tem que ser determinados, os tipos de espécies que você vai realmente querer pesquisar para poder montar a sua essiccata, para poder coletar como dados informativos para o herbário. Tá? Vimos logo depois os materiais que são utilizados lá, né, na mata, digamos assim, né, lá na sua área delimitada de estudo, tá? Lembrando que não pode ser muita coisa, né, mas porque até o material que você vai coletar que seja tão pouco, demanda muito dinheiro, né, demanda muito recurso, tá? Aí nós vamos ver agora os materiais que são utilizados para fazer a herborização do material botânico. Tá? Então você coletou lá da mata, colocou no saco plástico preto, que a gente viu, né, anteriormente, e aí agora vamos começar a montar, ver os materiais que são empregados para poder fazer essa montagem das essicatas. Tá? Então temos que ter aí uma estufa de secagem, né? Algumas são bem manuais, utilizadas aí com lâmpadas, essas lâmpadas quentes, né? Essas antigas, tá? De LED não pode usar, né? Porque são lâmpadas frias, tá? Então são lâmpadas quentes. Aqui é uma estufa bem caseira, tá? Existem estufas eletrônicas, aqui no IFAP tem uma estufa, tá? Mas eu nunca utilizei, mas eu fui atrás das informações e ela pode ser utilizada lá, tá? Como no momento não podemos utilizar a estufa de lá, eu deixei alguns links de vídeo que vocês vão ver mais na frente, ou então vocês podem pesquisar no YouTube como fazer a dissecação da sua amostra, tá? Do seu ramo, tá ok? Você pode fazer na sua casa sem problema nenhum. É claro que vai demorar um pouco mais de dia, vai demorar aí 3, 4 ou 5 dias, se bem que a gente está no período do verão, né? Está muito quente, Laranjal, Monte Dourado, né? E aí, dependendo do local onde você deixar a sua amostra, né, bem pressionada, tá? Ela vai dessecar, vai ficar bacaninha, tá? Isso depende muito de como você vai fazer, tá bom? Claro que para isso vocês vão ter tempo para fazer isso, tá bom? Então, as estufas para secagem de plantas, elas podem ser construídas ou até mesmo improvisadas, tá?
É uma câmara geralmente de madeira, onde ao fundo se encontram instaladas as lâmpadas, né? Eu acabei de falar, que auxiliam na secagem dos materiais botânicos, tá? A temperatura é em torno de 60 graus Celsius e leva aí aproximadamente 72 horas para a secagem da amostra, tá? Dependendo da característica do material botânico. É claro que tem algumas espécies de folhas, né, de vegetais, aí, de plantas, que pode levar aí 2 dias, tá? 48 horas, ou 2 dias e meio, tá? Ou então até 1 dia e meio mais ou menos, tá ok? Se você pegar uma planta que ela é chamada, que tem aqui em casa, que é mil folhas, que a folha é bem sensível, né? Ah, essa planta chamada de mil folhas, tá? Ela, acho que em menos de 1 dia, ela já está seca, com certeza, tá? Bom, nós temos a estufa, né? Então a temperatura é em torno de 60 graus e demora aí, dependendo do material botânico colocado dentro dessa estufa, vai demorar em média 72 horas, tá? Temos a prensa, né? Que você tem que pegar essa prensa e você coloca dentro da estufa, tá? Então a gente vai ter a estufa e dentro da estufa nós vamos colocar essa prensa, tá? Essa prensa aí vocês vão ter que fazer de forma caseira. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Livros. Coloca livros. Coloca livros empilhados em cima do papelão, tá? Onde vai estar a sua amostra, tá? Do seu ramo, da árvore lá, da espécie de vegetal que você coletou, tá? Então você vai ter que colocar alguma coisa em cima do papelão, pressionando essa esse material que você coletou, tá? Então a prensa, né, é utilizada para condicionar as plantas durante a secagem, né? Geralmente são feitas de madeira no formato de 42 a 30 centímetros, tendo correias para comprimir fortemente a pilha formada pela sobreposição do material botânico. Tá? No YouTube, aí, né, na internet, a gente vê alguns materiais que são feitos pode fazer uma prensa dessa aí utilizando 4 parafusos, né? Você coleta os ramos, coloca lá entre os papelões, o jornal, entre o papel alumínio, tá? Empilha um em cima do outro, pega 2 placas de compensado e aí você emparafusa as 2 placas e aí vai pressionando pelos parafusos, tá? Então pode ser feito assim também, tá bom? Ou você pode usar os livros, como eu falei aqui agora há pouco, tá? Tem gente que usa até elástico, né, para pressionar o papelão, tá? Folha de alumínio enrugada, tá? Também vocês vão ter que utilizar, assim, usa quem quiser, tá? Eu não vou dizer que isso vai ser obrigatório você utilizar a folha de alumínio enrugada. Mas se você quiser que a secagem da sua amostra, do seu ramo, seja assim de maneira uniforme, né? Porque o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: se você não colocar o papel alumínio, pode ocorrer que as pontas do ramo, né, no início, ou no fim, ou no meio, né, possa ocorrer essa variação de secagem. Então pode ocorrer que parte do ramo esteja seco e outro não, entendeu? E você usando a folha de alumínio enrugada vai transferir todo o calor de maneira uniforme em todo o papelão, entendeu? Então a folha de alumínio ela vai gerar um calor ali dentro daquela área delimitada aonde está todo o seu ramo, né, da sua amostra, tá? E aí ela vai transferir justamente esse calor para o ramo todo, para toda a sua amostra que está ali que você retirou, tá? Então tem esse porém, tá? Se você não usar, pode ocorrer esse erro aí na hora da secagem, tá? Na hora da secagem do seu material botânico. Se você usar uma folha de alumínio enrugada entre os papelões, que a gente vai ver a sequência aqui, tá? Da montagem,
você vai ter um sucesso maior, tá, na secagem do seu material botânico, tá bom? Então, uma dica, usem o papel alumínio entre os papelões para fazer a secagem do material botânico, tá? Então, nós temos aqui a folha de papelão, tá? Que você vai ter que encontrar aí, vá no mercado, né? Vá no comércio aí perto da sua casa, tá? Uma caixa de ventilador, né? Papelões, tem que ter papelão, é o ideal, não pode ser outra coisa, tá? Tem que ter uma folha de papelão, elas são colocadas entre as folhas de jornal. Eu já falei na aula anterior pelo Meet, né, que eu vou marcar com vocês sobre em relação a cada um pegar esse jornal lá na loja da professora Odília, no Zanoto daqui do Agreste, né, lá nos altos lá. Tá? Vou deixar lá com ela que eu trouxe os jornais de Macapá. Somente as duas colegas, né, a Martana e a Joelle, que eu vou colocar no ônibus e elas vão pegar nos seus respectivos locais onde elas moram, né, uma no Planalto e outra lá em Vitória. Tá? Então as folhas de papelão são colocadas entre as folhas de jornal, certo? Contendo as plantas, né, o seu material botânico. Tá? A folha de jornal, né, então você vai ter a folha de jornal, tá? E entre as duas folhas do jornal, você vai colocar o seu material botânico, tá? Lembrando, como diz aqui no texto aqui, ó, preste bem atenção. Ele é envolvido com uma folha de jornal para facilitar a secagem, né, para tendo esse contato aí, tá? As plantas que ultrapassarem as dimensões do tamanho do jornal, tá? Elas devem ser dobradas em V. Então, digamos assim, eu tenho o meu ramo, ele está começando aqui, aí passou do limite do meu jornal. Então, eu coloco ela, dou um jeitinho de virar ela, sem quebrar o galho, né? Tenta aí ver uma forma aí. Ou então você pode quebrar um pouquinho, sem problema nenhum. E você coloca em forma de V, tá? Se não der para colocar em forma de V, você tem que tentar colocar em forma de W, dependendo do tipo de ramo do material botânico que você escolheu, tá bom? Então você tem que colocar o seu material botânico em forma de V ou em forma de W, se ele ultrapassar o tamanho do jornal, tá certo? Tá? Bom, nós temos a sequência. Temos aqui a sequência para a montagem. Eu até fiz um outro slide lá no final, colocando a sequência correta, né, do jeito como está aqui nessa apresentação aqui agora, para vocês não esquecerem. Tá? Quais são os passos lá da N3? Então, vão ser 4 passos, tá, que vocês vão ter que fazer, até chegar ao último passo, que é o quarto, que é me entregar, tá? Dia 28/10, tá bom? Então, a sequência para a montagem do conjunto do material prensado. Então, primeiro o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você vai escolher uma espécie de árvore, tá? E você vai escolher uma parte do ramo dessa árvore, que seja, né, com folhas bem desenvolvidas e com flores, se tiver flores, tá ok? Escolhe lá um pedaço, uma parte desse ramo, você vai colocar em forma de V ou de W se ultrapassar o tamanho da folha do seu jornal, certo? Então vamos ter a folha de papelão, depois você pega a folha de alumínio, bota embaixo, tá? Enrugada, justamente para facilitar aquecer por completo, né, toda a área do material botânico que você coletou, tá? E vem outra folha de papelão. Então tem folha de papelão, folha de alumínio, outra folha de papelão, tá? Aí vem o jornal com o material coletado, certo? Embaixo desse jornal, folha de papelão de novo, folha de alumínio e folha de papelão, tá? Tem alguns vídeos aí que alguns professores ensinam
que coloca só a folha de papelão, o jornal e a folha de papelão. Funciona? Funciona. Vai funcionar, tá? Mas é como eu digo, vai demorar um pouquinho mais para poder secar. Então, quanto mais papelão, duas folhas de papelão e a folha de alumínio, aí vem o jornal e duas folhas de papelão e a folha de alumínio de novo, né? Então a qualidade da secagem do seu material botânico vai ser melhor, tá? Se você quiser utilizar o papelão, o jornal e o papelão, pode usar, sem problema, para você fazer sua N3, tá? Mas o ideal é você fazer com folha de papelão, folha de alumínio, folha de papelão de novo, o jornal, folha de papelão, folha de alumínio e o papelão. E aí prensa. Organiza o ramo direitinho, não deixa as folhas dobradas, tá? Curvadas. Tente deixar as folhas bem retinhas, bem planas no jornal para ela ficar bem prensada, tá? Outro detalhe, quando vocês forem coletar, se vocês coletarem um ramo, tá, que tem poucas folhas ou então muitas folhas, vocês sabem que a folha ela tem dois lados, né? Tem o limbo, né, que tem os dois lados, tá? Então escolha sempre algumas folhas para ficar sempre com o lado invertido, tá? Com o lado eu esqueci o nome que é aqui da apical. O lado é o lado inverso. Eu esqueci o nome correto que se fala, tá? Então você vire algumas folhas, tá? Para poder verificar justamente a composição, o estudo do outro lado da folha, para que a gente não, o especialista, né, ele não analise só um padrão da folha, tá? Então vire sempre algumas folhas e pressione lá no jornal, tá? Com os papelões, tá bom? Então tem que ter algumas folhas invertidas do ramo, tá? E as outras, se eu colhi um ramo, né, que tem 3 folhas só, apresentam 3 folhinhas, tá? Então você vira uma e deixa as outras normais, entendeu? Vira uma e deixa as outras duas normais, tá? Então essa sequência pode ser repetida quantas vezes for possível para poder ser acondicionado na prensa, tá? Aqui eu trouxe mais algumas imagens, né, de umas prensas, né, que pode ser feita aí de madeira. Essa madeira aqui é como se fosse um pallet, né? Na verdade aqui ele é único, tá? Ó, aqui, ó, só tem um aqui embaixo e um aqui em cima. Tudo isso daqui é papelão com folha de jornal e amostras e material botânico, tá? Então só vai ter uma prensa aqui em cima e outra aqui embaixo. E aí utiliza a corda, né? Aperta bem para poder pressionar todos os papelões um com o outro, tá? E aí vocês vão ter que fazer a prensa de vocês, né? Olha, aqui é uma prensa caseira, né? Que foi feita, tá? Vocês têm que fazer a prensa aí do jeito de vocês, utilizar livros, coloca os jornais entre os papelões e a folha de alumínio e coloca livro em cima, deixa num canto na sua casa, né, onde seja no chão, no pátio, e bota os livros em cima aí para poder pressionar o papelão e o seu material botânico, tá? Não esqueçam de colocar, se passar o tamanho da folha do jornal, coloca o material na forma em V ou W e sempre escolha uma ou duas folhas do ramo, vire elas justamente para poder ser feita a análise da parte inversa da folha, tá? A montagem da escicata, tá? Então, a montagem da escicata, para montar a escicata, a gente vai ter outros materiais aí. Então, além de você usar o papelão, a folha de alumínio enrugada, para fazer a secagem do material botânico, depois que secou o seu material botânico, você vai ter que ir atrás de alguns outros materiais, como por exemplo cartolina. Esse tamanho da cartolina aí, 29,5 por 42 centímetros, é um tamanho pequeno,
Normalmente esse tamanho aí utilizado é esses materiais didáticos em que você faz em escola, tá? Como estamos na graduação e é um trabalho valendo uma N3, tá? O tamanho da cartolina das duas essicatas vai ser uma cartolina inteira. Ou seja, vocês vão ter que comprar duas cartolinas. E aí vocês vão dobrar a cartolina no meio. Tá ok? Depois eu vou explicar direitinho aqui, tá? Então, só fazendo uma observação. A essicata de vocês não vai ter que ter esse tamanho como está aqui não. Tá? 29,5 por 42. Eu não quero deste tamanho. Eu só coloquei aqui porque normalmente é um tamanho utilizado para ser feito em escolas públicas, tá? Com os alunos, tá bom? Então a planta ela deve ser costurada, tá? Tem alguns vídeos no YouTube aí que o pessoal ele cola a folha, né? Então não é indicado fazer isso. Por quê? Porque a cola branca, se você utilizar a cola branca para poder colar as folhas na cartolina, com o tempo ela vai se deteriorar, vai perder a consistência, né? Toda a estrutura, entendeu? Então não é o correto, não é indicado, tá? Então o que é que você faz? Você tem que costurar normalmente com linha e agulha, ou então um barbante, aqueles barbantes de fio branco, certo? Aqueles barbante branco, né, fininho, tá? Fura a cartolina, né, no próximo aos ramos, ali próximo onde está ali o pecíolo da folha, tá? E para poder fixar ela na cartolina, né? E dar um nozinho lá para poder fixar o ramo na cartolina, tá? Não use cola, não faça isso, tá bom? Então vocês vão usar a cartolina e o barbante para amarrar o seu a sua amostra botânica, tá? Então a cartolina tem que ser branca, né, de tamanho padrão, de boa textura, permitindo o manuseio mais seguro do material, tá? Os frutos e flores que porventura se soltarem do material a ser costurado poderá ser acondicionado em um pequeno envelope e ser fixado no canto superior esquerdo da cartolina da montagem, tá? Que eu acho que isso não vai acontecer com vocês, tá bom? Então a cartolina, né, e o barbante para poder fixar o material botânico de vocês, tá ok? Nesta cartolina, no canto inferior direito, ou seja, vai ficar embaixo do lado direito, né? Bem no cantinho assim, ó, um quadradinho, tá? Bem no cantinho. Uma etiqueta ou rótulo. Essa etiqueta ou rótulo, ela tem o tamanho padrão de 12 por 10 centímetros, tá? Ela é colocada no canto inferior direito da cartolina, como está bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó, etiqueta ou rótulo, certo? Porque a cartolina vai abrir, né? E aí a gente já observa o material, né? Os dados da informação logo do lado direito embaixo, tá? No canto direito inferior da cartolina da montagem, contendo as informações, conforme o modelo abaixo. Se vocês forem pesquisar na internet, existem vários modelos de etiquetas e rótulos, tá? Então, não tem um padrão definido, mas sim um tamanho, tá? Então, o tamanho que a gente vai utilizar é o 12 por 10, esse como está aqui, tá? E eu peguei uma etiqueta do herbário Nature de Castanhal, do Instituto Federal de Castanhal, tá? Do campus de Castanhal. Tá aqui, ó. Trouxe a imagem para vocês, tá? Aqui no próximo slide eu vou explicar direitinho, tá bom? Então eu produzi, já está num arquivo no Word, né, que eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês baixarem, tá? Lembrando que esse material é individual, tá? Cada um vai ter que produzir duas essicatas, tá bom? Então você vai baixar esse arquivo do Word que vai estar lá a etiqueta, né, da essicata, e você vai imprimir. Mas antes de imprimir, né, você vai ter que preencher.
lá dentro do Word, né? Vai ter que digitar tudinho isto daqui, tá? Na descrição, tá ok? Então, na etiqueta das ecicatas tem a identificação da instituição, que eu já coloquei lá, né? O Instituto Federal do Amapá, né? E tudo e tal, tá? Vai ter a identificação do herbário local. Como nós não temos ainda aqui o herbário, né? No nosso Instituto Federal, talvez futuramente, né? Com a nova direção, a diretora Lênia, né? Que ela disse que ela está se empenhando em construir novos blocos, né? Para o Instituto Federal. Quem saiba, aí um desses blocos pode se destinar a uma sala razoavelmente um pouquinho pequena para poder salvar, deixar acondicionado ou arquivado lá essas primeiras amostras, né, que aí já vem o material de vocês, tá? Então vem a identificação do herbário, tá? Eu coloquei uma identificaçãozinha lá, mas só com o nome da turma de vocês, se eu não me engano, tá? Logo aqui em cima nós temos o nome da espécie, né, que pode ser adicionado o nome vulgar também da espécie, tá? Se quiser, tá bom? Então você vai colocar o gênero e a espécie, tá? Vai ficar aqui em cima, quase no meio, né, da etiqueta, tá? Do lado direito vai ter a família, tá? A família da espécie que você pesquisou, você vai ter que colocar lá a família, tá? Tem o código de referência, né? Se já tivesse um herbário autorizado aqui, né, no Instituto, então para cada ecicata produzida vai ter um número, um código, é como se fosse um código de referência, tá? Da ordem das ecicatas. A data que foi realizada a coleta da espécie é importante colocar, você vai ter que colocar a sua data aí que você coletou. Para isso você ou você lembra de cabeça, ou então quando você for lá a campo pesquisar a sua espécie, a sua amostra botânica, anote num caderninho aí, numa folhinha, tá? E coloque a data correta, por favor, não inventem, tá? Não tentem enrolar, faça a coisa direitinho, tá? Para ficar uma coisa correta, tá bom? Do outro lado, do lado esquerdo, embaixo, nós temos o autor que realizou a identificação inicial da espécie, tá? Você pode pesquisar aí na internet, né? Que tem, depois que você encontrar, que você já tem, né? O aplicativo aí PlantInt, tá? Pega o nome da espécie lá que você encontrou, vai estar a família, joga na internet e lá vai aparecer o nome do autor que identificou. Tá ok? Tá? Logo depois vai ter o local específico onde foi feita a coleta, né? Por exemplo, pode ser uma reserva ou uma unidade de conservação, né? Se você foi aqui na sua Praça Central do Laranjal do Jari, você vai colocar Praça Central do Laranjal do Jari, né? Se foi a Praça do Monte Dourado, que eu não sei se ela tem um nome específico lá de algum, por exemplo, aqui do Laranjal é João da Silva Neri, né? Do Monte Dourado não sei se leva outro nome. Então você vai coletar e colocar o nome do local, tá? Se foi o Monte Dourado, né, no quintal lá do vizinho lá, coloca o número da rua, né, e o número da casa, entendeu? Então coloca o local específico onde foi feita a coleta, tá? E aqui mais em cima, né, o país, estado e município onde foi realizada a coleta, tá? E aí você vai colocar Brasil, se quem tiver aqui no Laranjal, colocar Amapá, Laranjal do Jari, certo? Outra coisa, tá, que eu esqueci de falar aqui. Aqui nessa parte, tá, eu coloquei lá na etiqueta, aqui vai estar um pouquinho diferente, tá? Na verdade eu me enganei aqui um pouquinho. Aqui nessa parte aqui de mata secundária, lá na etiqueta que eu deixei disponível para vocês aí na plataforma, essa identificação vai estar um pouquinho diferente aí, tá? E aí para isso você tem que observar o conteúdo desse assunto para poder colocar uma especificidade aqui que eu coloquei na etiqueta,
tá? E a gente vai ver aqui já já, tá bom? Então vamos ver aqui a montagem das essicatas, tá? Então vamos ter aqui a capa, né? Geralmente a capa é de 42 a 59 por 59 centímetros, né? 42 centímetros por 59, tá? 42 por 59. Geralmente de papel craft. Esse papel vocês vão ter que correr atrás, né? Para poder comprar, tá? Então vai ter o papel craft, tá? Então vocês vão ter que comprar dois papéis, e geralmente o papel craft ele é um pouquinho maior, alguns centímetros maior do que a cartolina, tá? Porque ele vai servir como capa, ele vai proteger a cartolina, tá? Então ele envolve a cartolina com o material já costurado e as duplicatas em jornal, certo? Ah, nós temos também a duplicata, tá? Então, na escicata, preste bem atenção, na escicata, além de ter o material coletado na cartolina, tá? Além de ter o material coletado na cartolina, aqui é a etiqueta, ó. Tem a etiqueta, a cartolina, o material, e aqui é o carimbo, no caso poderia ser do IFAP aqui, tá? Então nós vamos ter a cartolina e o papel craft, ó. Podem perceber, ó, que ele está passando um pouquinho da borda aqui da cartolina, tá? E o mesmo material que foi utilizado para a secagem, ou então outro jornal que você tenha, né, você faz a duplicata do mesmo ramo. Para que serve a duplicata? Né? Às vezes, o que acontece? Você precisa remeter, né, ou enviar a parte desse seu material botânico para outras instituições, para que eles possam fazer estudos. Tá? Então, para que você não envie a sua amostra, a sua escicata, então você envia a duplicata. Tá? Normalmente, quando se monta uma escicata, produz-se junto com a amostra, né, da escicata mais duas duplicatas da mesma espécie. Tá? Então, quando você vai a campo coletar o seu material botânico, então de uma árvore você tem que colher ali pelo menos 3 ou 4 ramos, tá? De folhas, com flores ou com frutos para poder produzir a escicata completa, tá ok? Porque uma escicata completa ela tem a amostra, né, que fica na cartolina, e tem a duplicata que fica no jornal, certo? Que é no mínimo duas, tá? E com etiquetas de reserva. Ainda tem isso, tá? Porque você vai enviar, por exemplo, para Belém, vai enviar para a Unifap, né? Então vai uma duplicata com a etiqueta, tá? Com a identificação. E aqui nós temos a capa, né? Que é o papel craft. Na capa não vai ter nada, tá? É só para proteger a cartolina com o ramo, tá? Com o seu material botânico, tá ok? Escicata costurada com etiqueta de identificação e com suas respectivas duplicatas, tá? Então as duplicatas são no mínimo duas, tá? Então as duplicatas elas ficam acondicionadas em jornais contendo tantas etiquetas quando forem as duplicatas. Eles ficam disponíveis para doações, trocas e envio para identificação de outros especialistas, tá? Em outras instituições, tá ok? O herbário. Então aqui nós temos, então eu espero que tenha dado para entender aí como é que vocês vão, mais ou menos a ideia de como vocês vão iniciar a fazer esse cata de vocês, tá? Mais detalhado no finalzinho dessa videoaula. Então fiquem até o final, tá? Por favor, para depois não surgir dúvida, tá bom? Então, ó, o herbário é um local que tem uma coleção de plantas dessecadas, tá? Constituído de um centro de informações ativo e atualizado. Então, não é só porque você foi a campo, né, coletou as amostras do material botânico, dissecou na estufa, montou escicata, prensou e tal, tudinho, etiquetou e deixar lá. Não, não é bem assim. Na verdade,
Depois que você monta isso daí, você vai ter que cadastrar. Porque a espécie de planta que você encontrou aqui no Laranjal do Jari, essa mesma espécie existe em outro local. Né? Pode existir em Macapá, pode existir no Pará, pode existir em São Paulo, pode existir lá na Europa, entendeu? Então, o mundo e o Brasil, né, o nosso país, tem que ter essas informações de onde essas espécies se encontram, tá? Então, prestem bem atenção. Então, o herbário ele tem que estar sempre atualizado, no mínimo de 1 em 1 ano ou de 2 em 2 anos, né? Tem que se fazer essa coleta de material, verificar se teve alguma variação daquela espécie, alguma variação morfológica, aí para isso tem que ir a campo, né? Então tem todas essas questões, tá? Às vezes atualizado por permutação de materiais, né? Porque às vezes pode vir material de fora, você pode pedir, eu acho que a Embrapa deve ter, né? Em Macapá tem um herbário lá na Unifap, né? Pode pedir amostras, né? Para poder coletar material, deixar armazenado aqui no instituto, para servir como estudo, né? Ou levar para comunidades escolares para eles conhecerem, essas coisas tudo, tá? Então tem que se realizar coletas periódicas, né, que venha a incrementar a coleção, tá? Devendo, portanto, todo o material coletado durante as excursões de campo ser depositado em herbários, tá? Que são salas ou prédios, né, com dimensões relativamente um pouco grande, né? Porque dependendo da quantidade de cicata que existe, exigem uns armários bem grandes, tá? No de Macapá que eu visitei na época da minha graduação, foi em um indo para quem vai para Fazendinha, eu esqueci o nome lá, tá? E todas as essicatas elas ficavam dentro de armários, né, de alumínio, que eram móveis, né? Se vocês, para quem já entrou na secretaria, né, daqui do instituto, os armários lá da secretaria do instituto, os armários eles são movíveis, né? Eles se movimentam, tá? Então o herbário de Macapá ele é assim, tá? Tem os armários de alumínio, eles se movimentam e aí são todos identificados, etiquetados para ir fazendo a pesquisa lá do material que se quer encontrar, tá? Contém também geralmente representantes da composição da flora local, ou regional, ou então nacional, como eu falei, né? Que a gente viu aqui no parágrafo acima, tá? Que as informações sempre se mantêm ativas, tá? Justamente as duplicatas, né? As duplicatas podem sair de local e ir para outro, né? E assim vai, tá? Ou então até mesmo mundial, né? Tem agora aí que então vocês talvez alguns aqui da turma estão fazendo esse curso, né, de botânica aí em parceria com a Universidade de Colômbia, se não me engano, né? Então, algumas coisinhas aí podem ser transmitidas, né, as informações, tá? Porém, eles só serão oficialmente reconhecidos quando são registrados no Index Herbarium, tá? Esse, por exemplo, o Instituto Federal ele quer criar uma sala, né? Quer criar um campo lá, uma área destinada para o herbário. Então, essa sala lá, ela vai ter que levar uma sigla, um nome. E esse nome desse herbário tem que ser reconhecido. O herbário do Instituto Federal daqui do Campo de Laranjal do Jari tem que ser reconhecido nessa instituição aqui, ó, Index Herbarium, tá? Que é publicado a cada 6 anos, tá ok? Tem um campozinho lá, o registro, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho o layout do site para vocês, tá? Então todo herbário ele tem que ser reconhecido e registrado primeiro internacionalmente, tá?
e depois você pode fazer o registro nacional, tá? Que a gente vai ver aqui também, tá ok? Assim, cada herbário do mundo ele é cadastrado e relacionado à sua localização, com relação à sua flora. Por exemplo, nesse site lá do Index Herbário, você vai colocar, né, as características locais, né? Vai colocar o Instituto Federal, você mesmo vai colocar o nome lá, pode colocar lá a abreviação do seu herbário, né, para poder identificar. E aí depois que você faz todo esse cadastro, você vai colocar dentro desse site Index Herbário as espécies, no caso das essicatas, que foram coletadas, entendeu? No caso pelos alunos, tá? Pode ser feito isso, sem problema nenhum, tá? E detalhe, de graça, tá? Então, os herbários que são cadastrados no Index Herbarium tem que colocar a localização, né, a flora que foi coletada, né, do material botânico, tá, que está representada dentro desse herbário, o número de espécimes, né, locais, tá, existem espécies e espécimes, tá, do acervo, o corpo de pesquisadores, né, quais são os doutores, os mestres, os professores, né, os docentes, o pessoal lá que está à frente, né, da pesquisa, é, auxiliando na produção, no desenvolvimento desse herbário, tá? Estão ligados ao herbário, bem como a especialidade de cada um, né? Semestre, doutor, pós-graduado, né? Como eu, e por aí vai, tá? E aí vai receber uma sigla, né? O herbário ele vai receber uma sigla. No caso do herbário oficial da Universidade Federal de Viçosa, tá? O herbário de lá é conhecido como herbário Vick. Então, se você pesquisar aí herbário Vick, então no mundo não tem outro herbário com esse nome, tá? Então, no mundo todo só vai ter um herbário com essa sigla. Fica localizado aonde? Na Universidade de Viçosa, Minas Gerais, se eu não me engano, tá? Então, é o herbário Vick, tá ok? Então, todos os herbários eles vão receber uma sigla única, tá? Aqui eu trouxe, ó, para vocês observarem, né? Então, todos esses pontinhos vermelhos aqui, ó, esse é o index herbário que eu falei para vocês, ó, index herbário, tá? Todos esses pontinhos vermelhos aqui é a localização, a posição de um herbário único, né, determinado em cada local, com a especificidade local, tá? Então, se vocês pararem para o mapa, né, de todos os herbários ativos, tá? Então, se a gente pegar aqui o estado do Amapá, vai ser esse pontinho vermelho bem aqui acima, tá? No Pará tem um monte, né? Tem uns 3 aqui ou 4, tá? E para o sudeste do nosso país aqui também tem muitos, né? Estados Unidos, então, Europa, olha só, lotado. Aqui, chegando aqui na China, aqui, né, na Oceania, tá? Na Ásia também tem muito, tá ok? Então, cada pontinho vermelho desse daqui é um herbário com uma sigla única, tá? Então, o Vick, né, o herbário Vick, deve estar por aqui, tá? Depois que é feito esse registro, né, internacionalmente no Index Herbário, aí você pode vir aqui, ó, na Sociedade Botânica do Brasil, entendeu? Para você deixar registrado o seu herbário, né, da instituição, digamos assim, né, da instituição do Instituto Federal do Amapá, Campos Laranjal, tá? Pode ser o herbário LRJ, digamos assim, tá? E FAP-RLJ, né? Pode ser talvez dessa forma, tá? Só que para se cadastrar dentro dessas SBB, Sociedade Botânica do Brasil, primeiro tem que fazer aquele registro internacional no Index Herbário, tá? Então, para seguir o cadastro, as orientações do herbário aqui na Sociedade Botânica do Brasil, aí tem que seguir primeiro esses padrões aqui de orientação, tá? Tem que primeiro se cadastrar lá e depois vir para cá. E aqui também dentro do site da botanica.org.br você vai colocar as informações de todos os materiais coletados que você, o material botânico que foi coletado,
gênero, espécie, família, o local, nome do autor, entendeu? Tudo isso daí. A data, tá? O número de referência, né? A ordem de sequência em que ele está cadastrado dentro do seu herbário, tá ok? Então tem tudo isso, tá? Então, todos os exemplares, né, antes de serem incorporados ao acervo de um herbário, devem ser registrados em um livro de registro. Né? Então, isso daí então, pegou, né, levou para dentro do laboratório, lá do herbário, né, que já está devidamente cadastrado, registrado internacionalmente, nacionalmente. Você vai registrar essas informações no livro de registro e também o ideal é você manter em um meio computacional. Né? Existem programas específicos para isso. Tá? Organizado em numeração arábica, né, crescente, né, 001, 002, 003, aí por aí vai. Tá? Contendo as informações da família, do gênero, espécie, nomes do coletor, data e o local da coleta. Tá? Então, dentro do livro de registro vai ter que ter essas informações. Tá? Além disso, o fichário que consta a relação de todas as espécies que compõem o acervo do herbário é uma ferramenta que muito auxilia na localização de determinadas espécies. Ou seja, além de você fazer o livro de registro, você faz fichas de identificação. Tem alguns armários, né, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Tem os armários de escritório em que você coloca fichas, né, condicionadas em ordem. Então, se tem uma família de uma determinada espécie que começa com a letra A, então você vai colocar esses fichários com a letra A, que começam com a família da letra A, você vai colocar tudo dentro de uma pasta ou de uma gaveta, entendeu? Então você vai criar fichários também, para facilitar a encontrar a classificação, a especificação daquele material botânico que está acondicionado no herbário. Tá? Este fichário pode ainda ser informatizado ou não. Tá? Organizado em ordem alfabética, de família, gênero e espécie. Também no herbário podem conter ainda partes a carpoteca, né, que às vezes você vai coletar ramos que têm frutos, então você vai condicionar esses frutos dentro de potes de vidro, né, para poder condicioná-los lá, tá? De frutos dessecados. Então, quando se fala em carpoteca, herbário, folhas, plantas, flores, tá? E os frutos vão para uma área destinada chamada de carpoteca, tá? Pode ser uma estante de madeira ou de ferro grande, né? E você vai condicionando os vidros lá, né? Os potes com os devidos frutos, tá? E vai identificando, né? Coloca etiquetinha com a identificação e tudo, tá? Mantidos em um líquido conservador. Cada fruto fixado recebe um número relacionado, né, com a mesma relação do número da ensicata, tá? Armazenada no herbário, tá bom? No laboratório no herbário, né, não precisa ter equipamentos muito sofisticados, tá? Deve conter apenas alguns equipamentos como estufa, né, que a gente já viu, para poder fazer a secagem das plantas, microscópio fotônico, né, para você analisar mais de perto e aí bater a foto e salvar essas informações, estereoscópio, né, para observação detalhada, ou então até aparelhos de reidratação de alguns materiais botânicos, quando isso for possível, tá? Borrifadores, né, enfim, ok? Aqui, ó. A estante, os armários, né, que eu falei para vocês, ó, aqui são as essicatas, né, acondicionadas. Então, todos esses que estão aqui provavelmente seja de uma espécie, tá? Ou só de uma família, tá certo? Pode ter uma família com várias espécies, tá? O armário que eu falei para vocês que ele é movimentável, né, que ele se movimenta, vai horizontalmente, né, para frente e para trás, ele é mais ou menos esse modelo aqui, ó, tá? Então,
esses armários aqui eles se movimentam, tá? E aí eles têm vários, né, vários condicionantes lá, várias partes lá para poder armazenar muita coisa, tá? Esse daqui é da Universidade Federal de Viçosa, né, de Minas Gerais, tá? Como eu falei para vocês. Aqui o arquivo contendo a relação de todos os arquivos de verbário, né, onde você vai colocar os ficheiros, né, as fichas, tá, em ordem alfabética, né, relacionando por família, gênero, espécie, tá? Se quiser também um nome vulgar, tá ok? E a carpoteca, ó, né, vai ter estantes, né, de ferro ou de alumínio, tá? Que contém os frutos devidamente preservados, relacionados a uma escicata correspondente, tá? Então, ó, tem uma etiquetinha, né, na frente, tá? Então, alguns podem ser maiores, outros podem ser menores, né, dependendo do tamanho do fruto, tá? Então, para armazenar o fruto, carpoteca. Para armazenar material botânico com ramos de folhas e flores, escicata, tá? O herbário, tá ok? Esse daqui é a carpoteca também do VIC, né? Da Universidade de Viçosa, tá? Então, assim, para coletou o material, aí professor, quero encontrar, estou com dificuldade, né? Já falei lá que tem o PlantInt, tá ok? É uma maneira mais rápida, mas também existem livros, né? Tem literaturas que podem ser compradas, né? Para poder, quem gosta de um trabalho mais manual, tá? E aí que pode-se fazer essa pesquisa, né, já de pesquisadores antigos, de doutores, mestres ou outros curiosos aí que participaram da construção dessas literaturas que são utilizadas aí em algumas universidades bem mais contemporâneas, tá? Então, todos os trabalhos com dissertação de mestrado, tese de doutorado e levantamentos florísticos e fitossociológicos, né, devem ser o ponto de partida, né, para poder observar essas novas espécies que são encontradas, analisá-las, né, verificar em que família se encaixa, se tem um gênero já encontrado, uma espécie ou não. Se ela não tiver uma sistemática, uma taxonomia, tem que dar o nome a ela, né? No caso da identificação de materiais férteis, inicia-se com a reidratação do material fixado, né? E aí se cata, e aí usa-se a chave dicotômica. Primeiro, para analisar de um modo geral, faz-se análise daquele material botânico, se em que família se enquadra, porque a família é o taxon, né, de gênero, digamos, ela abrange várias espécies, tá? A família abrange várias espécies ou poucas espécies. A gente vai ver umas aqui, tá? Então, primeiro verifica-se a família, né, daquela espécie, daquele material botânico, depois relaciona-se o gênero e, por fim, a espécie, tá? Então, quando vai se fazer a identificação, você tem que ver quando vai a campo, né? Quando você vai a campo e leva para o herbário para poder analisar, montar esse cata. Então, primeiro você analisa a família, e aí vem o gênero e depois a espécie, tá? E aí, para identificar e confirmar a identificação, utiliza-se a comparação posterior em outros herbários, né, com as descrições de outros herbários já conceituados, da área, né, de ocorrência em literatura, e tem algumas literaturas aí que são especializadas nisso, né, que esses outros herbários eles utilizam essas literaturas, tá? Como, por exemplo, tem a Flora Brasiliensis, né, que ela tem 14 volumes, ela escrita em latim, né? Contém chaves dicotômicas a nível de gênero e espécie, tá? Dependendo da distribuição geográfica, da descrição das espécimes em pranchas e também tem alguns desenhos, tá? Tem outro também que é a Flora Basílica, tá? Ela tem 12 volumes, tem em língua portuguesa, né? Em português. Também tem chaves dicotômicas a nível de gênero e espécie.
dependendo de onde foi encontrado, também vai estar o local, tá? Da espécie onde foi encontrado, e também a descrição dessas espécies, né? Com alguns desenhos dentro desse livro, tá? Desses 12 volumes, tá ok? E existem outros também, tem a Flora Ilustrada Catarinensis, tá? Que tem 10 volumes, também com língua em português, tá? Traduzido para o português. Também tem a identificação a nível de gênero e espécie, né? Que você pode fazer a comparação, tá? Flora Neotrópica, também são 10 volumes, ela é uma língua só em inglês, tá? Também a nível de identificação de gênero e espécie, tá? Com desenhos também. E tem a sistemática de angiosperma, que é em 8 volumes, tá? Língua em português, também faz a identificação a nível de gênero e espécie, tá? Eu dei para vocês, né? Eu disponibilizei para vocês o da Embrapa, né? Que é bem amplo, né? Tem várias famílias, tem várias espécies, tá? Tem vários gêneros lá, tem as características de cada planta, cada árvore, tá ok? Então, quando vocês forem fazer a N3 de vocês a campo, colher o material, vocês podem estar utilizando também lá aquele arquivo da Embrapa, né, que tem a sistemática lá das principais angiospermas, tá? Se você escolher uma angiosperma, tá bom? Bom, análise e interpretação dos dados, tá? Então, como eu falei aqui anteriormente, né, por exemplo, quando você faz análise, né, a sistemática lá, a análise dicotômica, né, da espécie que você pesquisou, né, da sua amostra botânica, tá? Então, você vai fazer detalhar a nomenclatura primeiro a nível de família, tá? Porque dentro de uma família podem ter várias espécies ou poucas espécies, como por exemplo aqui, ó. Digamos, né, eu fui a campo e aí analisei, coloquei dentro, eu descrevi, né, coloquei dentro de um sistema informatizado lá no meu herbário. Então, eu encontrei 3 espécies da família Anonácea, tá? Então, da família Anonácea, eu encontrei 3 espécies num determinado local. A Nona cancans schlett, né? O Rolinha laurifolia e a Xilópia sericea, tá? Então, ó, então eu encontrei 3 espécies diferentes, porém essas 3 espécies são da mesma família, elas têm uma característica, tá? E o nome vulgar, né? Araticum, tá ok? Da família Apocynaceae, né? Atrás do IFAP, eu encontrei lá. Da família Apocynaceae, eu encontrei 1, 2, 3, 4 espécies diferentes, mas são da mesma família. A Peicireria laeta mierns, né? A Halvophia celowi, a Astrocarium aculeatissimum e a Ciagrus ramazofiana. São nomes esquisitos, é um trava-língua mesmo, tá? Tem que treinar, tá ok? E olha aqui, ó, a Asterácea, né, só foi encontrado, digamos assim, lá atrás do IFAP, naquela mata ciliar, né, só uma, tá? Então, eu encontrei da família Asterácea a Vermonia diffusa les, né, que é o fumo de cachorro, tá? Aqui é o leiteiro, casca-danta, brejaúba, coquinho-babão, né? Eu creio que essas espécies aqui que foram encontradas, né, são mais para a região nordeste, tá? Cinco folhas, carobinha, garapa, pata de vaca, né, que é a Beuinia forficata, link, tá? Farinha seca, tá ok? Então, quando se capta essas amostras, né, você leva para o herbário, você tem que fazer, digamos, o fichamento, né? Você vai ter que fazer toda a documentação, tá? Colocar no livro de registros ou então no ficheiro, né, naquele armário lá, produzir ficheiros de identificação, tá? Isso daqui se chama, quando você
faz esse tipo de produção aqui, isso é uma análise qualitativa, entendeu? Qualitativa, tá? Aí se você quiser detalhar a quantidade lá, né? A quantidade de espécies, famílias, né? A especificidade de cada uma, aí já é uma análise quantitativa, tá bom? Mas aí qualitativa é justamente as espécies, a família, né, o gênero, tá? Nome vulgar, tá ok? Aí vai ter o nome do coletor, a data, tudo isso é qualitativo, tá? Análise e interpretação de dados ainda com relação ao espectro biológico. É isso daqui que eu queria falar para vocês, que vocês vão ter que colocar lá na etiqueta da escata de vocês, quanto ao espectro biológico, porque vocês vão ter que analisar, né, a espécie de árvore, de arbusto que vocês coletaram, tá? Então, nos levantamentos florísticos, tá? São consideradas várias formas de vida, tá ok? E essas variações de formas de vida, elas têm que ser identificadas, né? Podem ser identificadas, têm que ser colocadas lá nos dados do herbário, tá? Então vocês vão ter que colocar essas informações aqui, desse espectro biológico de cada amostra que vocês pesquisaram, tá? Para a sua N3, tá ok? E aí tem que ser detalhado. Esses espectros biológicos, eles são classificados conforme as propostas do Müller-Dombos e Ellenberg, tá? De 1974, tá ok? Como é que é essa classificação de características conforme o espectro biológico da planta? Por exemplo, vejam só, plantas chamadas de megafanerófitas, tá? São plantas que atingem mais de 1 metro de altura, permanecendo as gemas mais altas acima desta altura. As megafanerófitas são espécies arbóreas muito grandes, com altura superior a 30 metros. Vai ser meio impossível vocês coletarem material de uma árvore dessa, tá? Mas quem conseguir, né? Se você achou que a árvore que você coletou o ramo tem mais de 30 metros de altura, tá? Você vai colocar lá na sua etiqueta, né, de identificação que ela é uma espécie, né, de planta denominada de megafanerófita. Tá ok? Tá? Vamos lá para outra. Mesofanerófita são plantas que atingem mais de 1 metro de altura, permanecendo as gemas mais altas acima desta altura. As mesofanerófitas são espécies arbóreas grandes, com altura entre 8 e 30. A primeira que a gente viu lá, ela vai acima de 1 metro até mais de 30 metros. Tá? Passou de 30. Entre 30 e 8 metros, entre 30 e 8 é mesofanerófita. Tá? Então, se a parte arbórea da sua árvore que você está pesquisando está entre 8 e 30 metros de altura, você vai colocar na sua etiqueta mesofanerófita. É essa denominação lá. Tá? Microfanerófita. Ela está entre 1 metro de altura, permanecendo as gemas mais altas acima desta altura. São espécies arbóreas pequenas, com altura entre 2 e 8 metros. Tá? Então, se a planta ou a árvore que você escolheu está entre 2 e 8 metros, o ramo está lá entre 8 e 2 metros de altura, tá? Você vai colocar na sua etiqueta que ela é microfanerófita, certo? Nanofanerófita são plantas
são espécies arbóreas muito pequenas, com altura inferior a 2 metros, certo? Inferior a 2 metros. Aí pode ser o que? Um pé de limão, né? Que está ali já se desenvolvendo, tá ok? Um pé de acerola, tá? Por aí vai, tá ok? Plantas que atingem mais de 0,5 metros de altura, né? Ou seja, 50 centímetros, né? Permanecendo as gemas mais altas acima desta altura. As nanofanerófitas, elas são muito pequenas, com altura inferior a 2 metros. Tá? Caméfitas são plantas perenes, em que os ramos maduros ou o sistema caulinar, tá, permanecem em uma altura de até meio metro, tá, acima da superfície do solo. Tá ok? Então, se você escolheu aí uma espécie de planta, tá, que tenha mais ou menos, está acima os ramos, né? O sistema caulinar com os ramos maduros está acima de meio metro de altura do solo, então é uma planta com espectro biológico, né? Denominado de caméfitas, tá? Que você vai colocar lá na sua etiqueta. Hemicriptófitas são plantas herbáceas perenes, tá? Inclui as bianuais em ciclo de 2 anos de vida, com redução periódica no sistema caulinar, ficando a parte remanescente rente à superfície do solo, certo? Então, assim, as hemicriptófitas, elas são plantas que elas, quando fala aqui, né, inclui as bianuais, é porque elas só têm uma sistemática de desenvolvimento de 2 em 2 anos, tá? Eu acho que é muito difícil poder se encontrar uma dessas por aqui, tá ok? Lianas. O espectro biológico com relação às lianas, tá? São plantas que crescem suportadas por si mesmas ou por outras e que enraizam sobre o chão, tá? Mantendo seu contato com o solo durante o seu ciclo de vida, certo? Epífitas, nós já vimos isso daqui andando lá, foi até explicado por uma colega, né, e por mim lá. São plantas que germinam e enraizam sobre outras, bromélias, samambaias, né, que ficam entre troncos de árvores, tá? Você pode também pegar uma amostra aí de uma dessas espécies, tá ok? Você pode fazer 2 essicatas com de plantas epífitas, tá? Aí você vai colocar a família, o gênero, a espécie, né? O nome do coletor, o nome do autor que identificou primeiro, tá? A data, o local, tá ok? E aí você vai colocar lá. Se você encontrou uma espécie de samambaia entre troncos de uma árvore, você foi lá e coletou, né? Você vai colocar lá na sua etiqueta, no canto inferior do lado direito, essa denominação, epífita, tá? Hemiepífitas são plantas que nascem no solo e depois de subir em outra planta, perdem o contato com o solo, ou que nascem em outras plantas e depois lançam raízes em direção ao solo, tá? Então, as hemiepífitas são aquelas plantas em que elas nascem no solo, sobe para a árvore, né, outro vegetal, e depois elas lançam suas raízes em direção ao solo, certo? Todos esses dados, essas classificações, você pode colocar dentro de um sistema computacional, né, e deixar salvo, armazenado no herbário, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um gráfico que foi feito provavelmente dentro do Excel, né, com essas classificações, liana, hemipífitas, tá? Então, a que foi mais encontrada aqui, o número de espécies, foi a FAN, né? Que no caso é a... Cadê?
Eu acho que eu esqueci de colocar isso daqui, tá? Então, as lianas aqui foram as de menores proporções, tá? Então, o espectro biológico das espécies ocorrentes no Cerrado, né, que é o exemplo, censo estricto aberto na Estação Florestal Experimental de Paraopeba, em Minas Gerais. FAN são as fanerófitas, tá? Tá aqui a designação, né, das siglas. CAN são as caméfitas, a RE, né, M criptófitas e LIA as lianas, tá? Então foram as quantidades que foram encontradas aí conforme o seu espectro biológico, tá? De cada espécie. E esse espectro biológico vocês vão ter que designar, colocar lá na etiqueta de cada cicata de vocês, tá bom? Bom, gente, aqui eu deixei alguns links, tá? Para vocês se orientarem um pouco para fazer atividade prática avaliativa N3, além das explicações que eu fiz aqui, tá? Então, esses links aqui vai auxiliar vocês também a observar lá os especialistas falando, tem algumas ações que eles fazem lá para montar esse CATA e tal. Porém, não é para se orientar por esses links aqui não. Aqui é só para conhecer um pouquinho, tá? Aqui é só para conhecer. Então, quando você for entrar no YouTube, né, e tiver curiosidade para saber mais sobre montagem de cicata, eu trouxe aqui uma imagem, né, que eu recortei. Você vai entrar no YouTube e você coloca montagem de cicatas. E aí vai aparecer uma lista de vários professores, doutores, mestres, né, especialistas aí em outras áreas, fazendo essas ações de montagem de cicatas, tá? E até falando sobre os herbários, tá bom? Eu deixei o muito obrigado aqui, mas não é ainda para sair da aula, tá? Porque vem a N3, a sequência da atividade, o que é que vocês vão ter que fazer, tá? Lembrando, no final dessa aula, não esqueçam de deixar o seu comentário embaixo do vídeo aqui. Coloque o seu nome, fale lá alguma coisinha se você gostou da aula, se foi bem explicado e tal, tá? Deixe o seu nome e a sua turma para poder contar como presença, tá ok? Então vamos lá, aqui ó, a N3, a sequência de atividades, tá? Primeiro passo, você vai ter que captar aí, né, os materiais que você vai colher, né, para poder produzir a sua cicata, tá? Você vai ter que achar, vai ter que encontrar folha de papelão, né? Vai no mercado, uma loja, procura aí alguém aí que tem uma folha de papelão, tá? Papel alumínio, né? Naquela sequência que eu falei, tá? Folha de papelão de novo, aí pega o jornal com o ramo da folha, de folhas da espécie que você coletou, coloca a folha de papelão de novo, papel alumínio e a folha de papelão, beleza? Colocou um sobreposto ao outro, você vai dar um jeitinho de deixar pressionado aí. Coloca livros em cima, bota a panela, bota o seu colchão. Se você tiver um colchão ortopédico aí que seja bem duro, bota entre colchões aí, dá um jeitinho, tá ok? Segundo passo, você vai aguardar, né? Porque você vai fazer isso na sua casa. Então isso vai demorar um pouquinho, né, até de secar o seu material botânico. Você vai aguardar cerca de 3 a 4 dias, né? Você sempre vai ficar ali observando, tá? Depois dos 2 dias, dá uma olhada lá para ver se está dissecando seu material botânico lá, tá? Ou então você pode condicionar, né, esse material botânico no sol. Aproveita agora o verão, né, que está um calor absurdo, tá? Aqui no sul do Amapá, norte do Pará também, tá? E aí condicione a amostra em um ambiente quente ou então ao sol, tá bom? Então montou o seu ramo, né? O seu material botânico lá, folha de papelão. Alô? Tá, voltou. Que deu uma travada aqui.
Então, primeiro você vai pegar folha de papelão, folha de alumínio, folha de papelão e o jornal com o seu ramo, a sua espécie. Se for muito grande, em forma de V ou de W, tá? E organiza a folha. Sempre vire, né? Vire em sentido oposto, né? O limbo do ramo, tá? De um dos ramos, tá? Aí bota o papelão de novo, folha de alumínio, papelão. Prensa, utiliza alguma coisa aí, um peso, sobrepeso em cima para poder fazer prensar a folha para ela ficar bem retinha, tá? Condiciona aí no local quente, né, na sua casa, na sua residência, justamente para dissecar esse material botânico, tá ok? Terceiro passo, você vai realizar esse aqui que é importante, presta atenção. Você vai realizar a montagem das suas cicatas utilizando esse padrão de montagem, tá? Você vai pesquisar no YouTube, como está aqui, ó, aula sobre eicicata. Esse vídeo aqui de aula sobre eicicata é da professora Gislaine Bittencourt, tá? Ou você pesquisa no YouTube aula sobre cicata, ou então você digita esse link que está aqui embaixo, tá? www.youtube.com/wat, né, ponto de interrogação, V igual V9NEY, BF maiúsculo, 3NR maiúsculo K, tá? Esse link vai dar direto lá para o vídeo da professora Gislaine Bittencourt. Ou então você vai digitar no YouTube, aula sobre eicicata, tá? Vai aparecer lá a descrição lá, professora Gislaine Bittencourt. A professora Gislaine Bittencourt, ela ensina direitinho lá como montar uma eicicata no padrão de um herbário, tá? Vai ser mais ou menos um tamanho de 50 centímetros. Não vai ser aquele tamanho que a gente viu anterior, não. 29,5 por 40. Eu não quero daquele tamanho. O padrão das duas essicatas que eu quero é conforme o que a professora aqui, tá? Você vai usar o papel craft, você vai usar a cartolina, você vai usar a etiqueta, que eu já vou deixar disponibilizado lá na plataforma para você imprimir, né? Você digitar lá tudinho, colocar as informações lá para dentro, imprime e cola embaixo do lado direito, tá? Vai utilizar também, tem que comprar papel de seda, porque você vai ter que proteger o material, a sua amostra botânica dentro da eicicata, tá? Além disso, você vai ter que pulverizar, você vai ter que pegar aquelas cânforas, né, canfurina, aquelas pedrinhas branquinhas que a gente coloca dentro de guarda-roupa, gaveta, né, para não dar mofo, para a roupa ficar um pouquinho cheirosinha, né? Tem gente que não gosta muito daquilo. Então você vai ter que pegar aquilo lá e você vai pulverizar por dentro, né, entre a sua eicicata, a sua amostra e a folha de papel de seda que vai estar lá protegendo. Por que a canfurina? Porque a canfurina ela vai proteger a eicicata com relação a alguns fungos que podem aparecer ao longo do tempo, né? Porque o material está dessecado, vai se deteriorando, então vai conservar mais um pouquinho, tá? Então é para produzir a sua eicicata esse terceiro passo, conforme a professora Gislaine Bittencourt falar, tá certo? Não quero de outra forma. Se não trouxer a eicicata conforme está no vídeo dela aqui, já vai perder ponto, tá? Já vai perder ponto. Então faça o trabalho direitinho, tá? Isso não vai demandar muito dinheiro. Ó, canfurina vocês têm em casa, alguém deve ter. O que você vai gastar com dinheiro só? Só comprando o papel craft, cartolina e o papel de seda. E vai imprimir, né, a etiqueta, né, para poder colocar nas suas essicatas, tá? Depois que você produziu as suas essicatas, o quarto passo vai me entregar, tá?
vai me entregar as 2 essicatas ao professor no dia 28 de outubro. Vou estar lá na Praça Central do Laranjal, né? Na praça aqui central do Laranjal, das 9h30 até as 11 horas da manhã, tá? Dia 28. No plano de aula, eu coloquei dia 26, que dá no sábado, e dia 28. Mas dia 26 não vai dar para mim estar lá, tá? Para poder pegar esse material com vocês. Então, todos vocês vão ter que me entregar as 2 essicatas montadas conforme a professora Gislane Bittencourt indicar no vídeo, tá? O mesmo tamanho, todo o material, todas as folhas, tudinho, etiqueta e tal, tá? Produzir esse cata conforme ela estiver fazendo e me entregar no dia 28 de outubro. Vou estar lá na Praça Central, aqui no Agreste, perto do Hotel Central, né, ali do Sarney, tá? Das 9h30 até as 11 horas da manhã. Beleza? Então, a nossa N3 é toda essa sequência aqui, esses 4 passos aqui que vocês vão ter que realizar, tá? Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero desejar aqui um forte abraço a todos vocês, tá? Agradecer a participação, a presença, pelo empenho, né? Eu também estou me empenhando aqui, estou aqui até 2 da manhã gravando isso, né? Para vocês, tá? Eu espero que eu tenha atingido as expectativas, né? Infelizmente, essa pandemia nos colocou nessas condições, mas eu tentei trazer para vocês dentro dessa disciplina as características principais, principalmente as atividades práticas, né, relacionadas aos conteúdos referentes a essa disciplina, tá? Para que se tornasse de maneira mais intuitiva, né, e que vocês pudessem adquirir mais conhecimento prático adequado a cada conteúdo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou estar aguardando dia 28, das 9h30 até as 11 horas, lá na Praça Central. Vocês me entregarem cada um, né? Cada acadêmico me entregar 2 essicatas. Tá beleza? Bom, até a próxima. Tchau, tchau. E até mais.